Bom dia, bom dia. Gente, hoje eu resolvi trazer um caso para vocês que eu tava conversando com uma amiga minha essa semana. Para falar a verdade, eu nem conhecia esse caso. Aí ela tava me contando, aí eu fui pra internet procurar e eu fiquei bem chocada assim com o que aconteceu. É um caso que aconteceu aqui nos Estados Unidos, mas com uma brasileira, que o nome dela é Carla Vicentini. Talvez muitas pessoas conheçam esse caso. Eu não conhecia, mas eu quis trazer um pouco para vocês aqui, porque quando muitas meninas que me acompanham, quando elas estão ou nos Estados Unidos ou na Europa, elas têm muito aquela sensação que, aqui eu estou segura. No Brasil a gente não está segura, então a gente toma os devidos cuidados, e aqui tem aquela falsa impressão que todo mundo é bonzinho, que não tem crime. Então eu resolvi trazer o caso da Carla aqui para vocês, pra gente. Eu deixei aqui, ó, no meu computador, tá? Então eu vou estar aqui lendo para vocês. Então vamos lá. A Carla Vicentini, ela foi vista a última vez saindo de um bar e restaurante em Newark, que é uma comunidade brasileira muito grande aqui em New Jersey, né? Isso aconteceu na madrugada do dia 10 de fevereiro de 2006. Gente, tem 19 anos que isso aconteceu. Na época, acreditava-se que a Carla estava alcoolizada e ela foi vista com um homem branco. Ele tinha aproximadamente 1,73 m, 90 quilos, olhos azuis. E esse homem, gente, ele nunca foi identificado. Ela disse para uma amiga que ela ia sair do bar. Ela tinha ido nesse bar para encontrar uma amiga. E ela falou assim, olha, eu vou ali fora com esse homem. Ele vai mostrar uma foto e eu já volto. E desde então, ela nunca mais foi encontrada. A Carla, ela chegou nos Estados Unidos no dia 19 de janeiro de 2006. Então, vocês podem ver que isso acontece com menos de um mês que ela estava aqui, né? Ela chegou como estudante de intercâmbio. E quando ela desapareceu, ela morava em Newark com outras intercambistas. A mãe dela, a Tânia Vicentini, diz que cada vez que o telefone toca, ela fica com o coração na mão, respira fundo, né? Porque ela sempre pede que a angústia dela termine com aquele telefonema. Imagina você ficar 19 anos, gente, sem saber o que aconteceu com a sua filha. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. A Carla, o corpo dela nunca foi encontrado, esse homem nunca foi encontrado, e ela simplesmente sumiu do mapa, tá? Então a mãe dela pede muito até hoje que esse crime seja solucionado. Bom, quando a Carla veio para os Estados Unidos, ela estudava engenharia têxtil no Brasil e ela veio para que ela aprendesse inglês, para melhorar o inglês dela. Ela é estudante, né, do 4º ano de engenharia no interior do Paraná. A Carla, ela tinha 22 anos quando ela foi para os Estados Unidos através do programa de intercâmbio de uma agência chamada World Study Intercultural. A mãe dela disse que falou, Carla, termina primeiro sua faculdade, depois você vai para os Estados Unidos aprender inglês, mas a Carla tinha colocado na cabeça que ela queria fazer esse intercâmbio nos Estados Unidos. E claro que a mãe, né, acabou dando aí todo o respaldo para que ela viesse. Bom, mas esse sonho, né, gente, virou um pesadelo 22 dias depois da chegada da Carla aqui. Ela desapareceu sem deixar rastros. O mais estranho, gente, é que, olha só, ela foi nesse bar para encontrar a amiga, ela conhece esse homem, né? Conversa com ele. Pessoas que viram eles conversando falaram que o homem falava em inglês. A Carla, ela não falava muito bem inglês ainda, então viram que ela estava tentando se comunicar com ele em inglês. E ela chega para a amiga dela e fala que ela vai em casa, não, que ela vai do lado de fora, mas já volta, que ela ia olhar uma foto que esse cara ia mostrar a ela. A Carla, ela nunca mais é encontrada. Porém, eles acham no apartamento dela a carteira dela, o passaporte dela e o casaco que ela estava. Então, tudo indica que ela voltou em casa. Vocês estão entendendo? Depois que ela sai com esse cara, tudo indica que ela volta em casa. Porém, ninguém sabe como foi a logística aí.
E esse cara, ele nunca foi identificado. Para mim, se fosse um cara que não tivesse nenhum problema com esse crime foi altamente divulgado na época, até hoje, né, o FBI procura por ela. Se vocês abrirem a página do FBI, tem lá, vou deixar aí para vocês o Fly procurando a Carla. Inclusive, eu acho que a recompensa para quem der alguma pista sobre ela é de $20 mil. Então, assim, se esse homem não tivesse nenhuma culpa, eu acredito que ele teria ido conversar com a justiça. Olha, eu conheci ela no bar, estava conversando, mostrei uma foto para ela e fui embora, né? Mas isso não aconteceu. Esse cara, apesar de terem pessoas visto ela com esse homem nunca foi identificado. Bom, a Carla, ela veio trabalhar, ela veio fazer intercâmbio, as coisas não deram muito certo, ela não gostou muito do intercâmbio dela, e ela foi trabalhar de garçonete numa rede de lanchonete em Nova Jersey. E ela queria aprender a falar inglês, né? A agência contratada garantiu a ela um visto de trabalho legal por 4 meses, passagem aérea e seguro de saúde. A hospedagem e o aprendizado do idioma era por conta do intercambista. Segundo a agência, a Carla sabia de todas as condições, inclusive onde ela trabalharia. Mas, ao chegar lá onde ela ia trabalhar, ela teve uma grande decepção. Ela não gostou das condições de trabalho e nem gostou também da moradia que ela tinha conseguido desde que ela estava no Brasil. Ela achou muito ruins, né? Ou então, lá nesse trabalho, ela conheceu Eduarda Ribeiro, que era uma estudante de Brasília que também estava fazendo intercâmbio. 2 semanas depois, a Carla, então ela se muda para Newark. Ela estava em Dover, mas 2 semanas depois ela se muda para Newark, que é 20 minutos de Manhattan de trem, né? Ela passou então a morar no apartamento de um conhecido da família dela. E, gente, esse apartamento era numa rua super movimentada, que chama Ferry Street. A Carla, ela não avisou a agência que ela ia sair do emprego dela lá de Dover, e nem que ela ia mudar de endereço. E, inclusive, ela convence a Eduarda, que é essa menina de Brasília, a acompanhá-la, né? Então, elas decidem deixar o trabalho lá em Dover, através da agência de intercâmbio, e seguirem para Newark. Bom, parecia que estava tudo certo, mas aí no dia 9 de fevereiro a Carla foi vista pela última vez em um restaurante em Newark, onde a Eduarda estava trabalhando de garçonete. Então, no dia que ela vai nesse restaurante, ela vai lá para encontrar a Eduarda. A Eduarda falou que sim, que viu a Carla lá, mas a Eduarda estava ocupada, ela estava trabalhando, né, gente? Você não pode sair do seu trabalho e ficar conversando com a sua amiga. E ela viu que a Carla tinha conversado com alguns desconhecidos, pessoas que ela não conhecia nesse ambiente. Ela falou assim que eram pessoas que elas nunca tinham visto. Aí a Carla chega para Eduarda e pede a chave do apartamento. Então a Carla, não sei de onde ela estava vindo, talvez do trabalho, mas ela vai lá e ela pede a chave do apartamento. E ela volta nesse apartamento, por quê? Porque nesse apartamento foi encontrado a carteira, o passaporte e o casaco da Carla. Bom, a Eduarda foi quem comunicou à polícia o desaparecimento da Carla e depois comunicou à família, né? A mãe disse que a Carla ligava todos os dias para ela, às vezes mais de uma vez por dia, só para dizer que amava a mãe. No dia que desapareceu, a Carla ligou para a mãe de manhã e depois não ligou mais. A mãe disse que quando atendeu a ligação da Eduarda, ficou confusa e não sabia nem o que fazer. Imagina, olha, sua filha desapareceu, tem 3 dias aqui nos Estados Unidos, né? E nessa época estava nevando muito, então uma das coisas que elas pensaram é que a Carla poderia estar em algum lugar e não tinha conseguido voltar para casa por causa da neve. Mas a mãe disse que viu que a Eduarda estava bem assustada, né? E a mãe disse o seguinte: eu não podia ajudá-la naquele momento, porque ela estava no Brasil. Só podia implorar que ela fizesse de tudo para encontrar a minha filha.
Bom, a polícia já tinha sido acionada, os jornais também já tinham sido acionados, o Itamaraty foi notificado e começou as buscas aí durante 3 meses. E a Tânia, que é a mãe da Carla, ela disse que viveu um inferno nesses 3 meses, tá? Ela disse o seguinte: infelizmente mulheres brasileiras não são bem vistas nos Estados Unidos. Eles acham que toda brasileira vem para se prostituir. A polícia ela chegou a considerar a hipótese da Carla ter sido vítima de tráfico humano para prostituição, tá? Mas nunca também tiveram nada confirmado sobre isso, e a mãe disse que nunca que a Carla ia, a não ser que ela realmente foi vítima de um tráfico humano, mas nunca que ela iria fazer isso por vontade própria, tá? Assumir e simplesmente não dar mais notícias. A Tânia também, ela enfrentou momentos de tensão durante a investigação, pois a polícia, toda vez que encontrava um corpo, ligava para ela. E ela falou que passava 2, 3 dias falando com eles, tentando chegar a uma conclusão. No final, a Carla, ela tinha algumas tatuagens, né? Então, como os corpos não tinham essa tatuagem, eles viam que não era a filha dela. Aí ela disse o seguinte: foi muito triste, pois eu enterrei muitas meninas com as características físicas da Carla. E eu chorei por ela todas. Bom, a teoria mais comum é que a Carla tenha encontrado esse homem num bar, um criminoso, né? Foi até o carro dele, ali ela foi assassinada, né? Mas há um problema nessa hipótese. Uma testemunha viu a Carla nessa noite caminhando sozinha em direção do apartamento que ela morava. E os pertences dela foram encontrados nesse apartamento. Então, ela não deve ter entrado no carro desse cara, né? A não ser que ele depois chega nesse apartamento, a gente não sabe. Mas ela vai andando pro apartamento dela. O proprietário do apartamento, José Fernandes, ele foi considerado um suspeito na época. Ele supostamente tentou assediar a Carla uma semana antes. E ele nunca colaborou efetivamente com as investigações. E esse homem, ele infelizmente faleceu logo depois. Embora houvesse câmeras de segurança no bar, não há registros nem de Carla e nem daquele homem misterioso dentro desse bar. A mãe viu várias imagens que a polícia mandou e achou que as imagens pareciam estar editadas. Antes de sair do bar, a Carla escreveu um bilhete para ser entregue à amiga dela. E o garçom perdeu esse bilhete. Então o conteúdo do bilhete nunca foi também conhecido. Gente, é uma tragédia atrás da outra aí, né? Porque várias pistas que poderiam ajudar a polícia foram perdidas aí no meio do caminho. Algumas postagens, né? Na época, algumas postagens que fizeram falaram que a Carla era uma imigrante legal, que ela era uma prostituta, mas a mãe dela disse que nunca foi o objetivo da Carla vir para os Estados Unidos se prostituir, até porque eles vêm de uma família de uma classe média até alta, considerada alta, tá? E ela era uma estudante de engenharia que ela não precisaria, segundo a mãe dela, fazer isso. Gente, a mãe da Carla, ela nunca deixou de procurar pela filha. Ela tem esperanças até hoje que alguém tenha notícias dela. E deve ser muito angustiante, né? Você ter uma filha desaparecida. Imagina, simplesmente você não saber o que aconteceu com a sua filha. Você não saber se ela tá viva, se ela tá morta, se ela tá sofrendo, se ela... Porque, assim, já vimos casos aí, né, de pessoas que sumiram por 20 anos trancada em sótão. Aqui nos Estados Unidos tem muitos casos assim. Então, é uma grande angústia mesmo para a mãe dela. E fica aí a pergunta, né? Como um lugar com tanto movimento, ninguém viu essa menina. Ninguém tem uma pista sobre quem é o homem que estava com ela. É triste saber que a mãe dela tem que passar por isso todos os dias. Vocês conheciam esse caso? Eu resolvi trazer esse caso para vocês, porque, como eu disse,
aqui, muitas mulheres têm aquela falsa impressão que no exterior elas estão seguras, né? Aquela falsa impressão que você conhece uma pessoa, já vou ali entrar no carro dele, sabe? E eu acho que todo cuidado é pouco. Todo cuidado a gente tem que ter cuidado, né? Não é porque você tá na Europa, nos Estados Unidos, sei lá, no Japão, que você não pode encontrar uma pessoa má, uma pessoa que queira te fazer o mal. Então, mesmo que você esteja em outro país, tome sempre cuidado aonde você vai, com quem você vai. E eu sempre falo, né? Não dê sorte pro azar, gente. Sempre tenham muito cuidado com a vida de vocês, porque depois que acontece alguma coisa, né? O cara pode te dopar, pode sumir com você, pode fazer um monte de coisa. E infelizmente existem casos de pessoas que desapareceram e ninguém tem pista. Não sabe onde anda, não sabe o que aconteceu, não sabe onde foram parar. E é muito triste, né? 19 anos, essa mãe aí, sem ter notícias da filha. 19 anos que essa menina está desaparecida. 19 anos, gente, que não foi encontrado o corpo dela, não foi encontrado nada. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.